Irmã Ana, que é a esposa do pastor Adernaldo, que estava lá na plateia, né, acompanhando aí o bate-papo da mesa redonda, teve algo que chamou a atenção? Muitas coisas, né, falado aqui, como uma do texto que eu sempre uso, sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E santificação, a gente usa muitos termos na Bíblia, né? Tô até nervosa, não é a missionária dando pegou de surpresa. Então, santificação é uma vida, como já disse, kadosh, separado. E isso é possível no mundo de hoje, viver uma vida separado, né? Muitas das vezes a gente vê assim nas igrejas, que é colocado como como vamos dizer assim, uma doutrina de santificação, seja cabelo grande, né? Eu sei porque eu já passei por isso. Seja roupa grande, e não é sobre isso santificação, né? Ou o homem se vestir de terno. Não, isso aí só vai ser o quê? Algo assim que realmente o homem e mulher de Deus ele tem que se portar e se vestir. Mas não é sobre isso. A santificação é quando você, como diz, quando ninguém vê. Quando o seu pastor não vê. Quando o seu esposo não vê, o seu namorado não vê. Vamos dizer assim, né? Então, mas Deus está lhe vendo. Então, como você se comporta diante de... Quando você está numa roda dos escarnecedores. Numa empresa que você não vai ter somente cristão, mas você vai ter pessoas ímpias, né? Se você está num curso, numa faculdade, num que quer que seja, como é que você vai agir com essa santificação, né? Porque santificação, você em si, você está representando o Senhor, então você vai santificar. E assim, só um breve testemunho, quando eu me converti, né? Então eu vim totalmente do mundo. Eu não tinha pais cristãos, né? Família cristã, nada que me representasse como cristão. Então quando eu vim, né? Como diz assim, eu fui de tudo, né? Precaju, mundo, carnaval, tudo. E quando eu realmente vim para o Evangelho, uma coisa que eu tinha comigo, o próprio Espírito Santo foi me mudando. Então, eu comecei a me apartar de amizades. Tanto que eu tinha um chip, eu troquei meu chip de telefone, porque eu precisava daquilo. E realmente muitas pessoas vêm e elas querem continuar da mesma forma. Então, a forma de você santificar é agradar ao Senhor. E hoje a gente olha para o Antigo Testamento, e eu digo que hoje o povo diz a graça, então anda de qualquer jeito. Mas não. Os homens e mulheres de Deus da Antiga Aliança, a gente vê que eram os homens realmente separados, kadosh. Então é possível a gente viver nesse mundo de santificação. E muitas pessoas não entendem, às vezes assim, né? A gente é tido como religioso. E eu me lembro que uma vez, uma certa feita, como eu disse, né? Eu vestia no caso, cabelo, que eu entendia disso de santificação no começo da minha convenção. Era o cabelo bem enorme, roupas, né? Eu não usava calça jeans, essas coisas. E uma vez, uma pastora chegou, disse assim, eu tive um sonho com você, que você estava assim, nas suas vestes, religiosidade. Aí tá certo, aí ela chegou questionando a forma como eu vestia, a forma como eu usava meus cabelos. Aí tá certo, aí passou naquilo, eu fui orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, mas Deus me trouxe depois uma paz, né? E com o passar do tempo, aí eu fui vendo aquilo que ela quis dizer. Na verdade, não foi algo da parte espiritual que revelou a ela, né? Algo assim que foi uma revelação espiritual mais carnal. Então, a gente via a forma como ela andava, o que ela quis julgar, na forma como Deus trabalhou na minha vida. E ela não entendia. Mas aquilo era preciso no meu começo da minha conversão. Até depois, o Espírito Santo me revelar e disse, filha, não é por isso o caminho. Santificação é uma vida de separação. Então, hoje em dia, a gente não vê muito isso, a separação. É como eu digo, às vezes você está assim, na igreja louvando, e daqui a pouco você está ouvindo Djavan. Ah, mas é a letra, né? Aí, às vezes você diz assim, não tem nada, não importa em roupa. Às vezes importa, depende da calça que você vai usar, depende da blusa que você vai usar. Então, eu tenho isso comigo. Então, santificação é isso. Se eu ver que uma amizade, mesmo sendo cristão, aparentemente ser cristão, e eu ver que a conduta dessa pessoa é diferente, eu me afasto, eu não permaneço. Então, eu tenho essa conduta. Eu tenho 14 anos de evangelho, nunca me desviei nem para a direita nem a esquerda. Já mudei de congregação por não concordar. E assim, não concordar não significa de você estar no mesmo lugar e no contra o seu pastor. Eu acho isso errado. Se aquilo não condiz com o que você conhece, você agradece e vai para outro lugar que realmente condiz com o que realmente a palavra diz. Então, eu tenho vivenciado isso. Nessa caminhada, eu já vi muitas pessoas se desviar. Homens de Deus caírem, mulheres de Deus caírem, eu permaneço no caminho. Mas porque eu resolvi viver uma vida de santificação. Muitas pessoas não entendem, eu sou tida como religiosa. Já levei muitos nomes de religiosa, mas eu permaneço isso aqui, né?
nesse caminho e santificação. Eu tenho isso comigo. Então, esse tema aqui, eu sou uma líder ministrando no meu coração. Então, por que eu tenho permanecido no Evangelho? Porque eu decidi viver uma vida separada, meio nesse mundo. A família, quem quer que seja, se for para desagradar a Deus, eu digo, essa pessoa não é comigo, mesmo que seja família, né? Então, família, amigo, parente, tio, quem quer que seja, né? Eu não vou agradar homens, eu vou agradar o Senhor. Então, santificação é agradar ao Senhor. Amém. Eu tenho ouvido pessoas falarem que têm vontade de ser crente, de andar em uma igreja, mas diz, não, aí eu não vou poder brincar. Eu gostaria que a senhora mandasse um recado para essas pessoas que não vai numa igreja, não entrega a vida para Jesus porque acha que vai ficar preso ali no lugar fechado, não vai poder passear. Manda um recado para essas pessoas. Então, eu quero dizer que essa pessoa está totalmente enganada. Eu posso te dizer que no Evangelho foi que eu encontrei realmente a verdadeira alegria, a paz, porque como se diz, eu era livre, né? Andava nos pré-caju, como eu disse, né? No carnaval não vindo a família evangélica, e eu não tinha essa paz e alegria, era uma falsa alegria. Estava alegre a noite toda naquele carnaval, naquela festa, mas quando eu chegava em casa, por que aquele vazio? Porque era aquela tristeza. Então, quando eu me converti, eu descobri a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que eu não tinha. Como assim? Como é que, aparentemente, como o mundo diz, eu tinha essa liberdade e, no fundo, eu era uma pessoa triste, amargurada, só vivia de mau humor. E eu posso dizer, desde quando eu me converti, é tanto que eu vou fazer 44 anos. E o povo diz bem assim, até minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, mãe, meus amiguinhos dizem que a senhora não tem essa idade não, que a senhora está mentindo, que a senhora tem 20 e poucos anos. Eu digo, que glória a Deus, por quê? Porque na presença do Senhor, né, ele rejuvenesce, ele traz alegria, ele traz vigor, traz força, coisas que eu não tinha antes. Então eu posso dizer que eu mesmo, na presença do Senhor, é muito melhor de quando uma falsa liberdade e uma falsa alegria. É verdade, algumas pessoas acham que ser livre é estar no mundo fazendo o que quer. Não, livre é estar na presença de Deus. Como a irmã falou sobre ela parecer uma menina, eu sempre tenho falado por onde eu ando, sabe qual é o segredo? É ter um coração alegre, é Provérbios. E no livro de Provérbios também fala que o espírito abatido faz secar os ossos. Quando você tem o espírito abatido, você envelhece rápido, você fica doente. Mas se você tem um coração alegre, você retarda o envelhecimento, você perdoa fácil. Aonde você chega, você transmite paz, alegria para as pessoas ali que lhe rodeiam. Então, é importante demais você ter um coração alegre, porque você não vai atrair doenças. Mas o espírito abatido, sim, atrai doenças incuráveis. Certo? É, certíssimo.